Para concluir o segundo dia de entrevistas com candidatos a prefeito de Uberlândia, vamos acompanhar a conversa dos dois padres com o professor Edilson, do PCdoB. O professor Edilson Gracioli é sociólogo e cientista político de formação, com graduação, mestrado e doutorado na Unicamp e pós-doutorado pela Unesp, Araraquara. Professor na Universidade Federal de Uberlândia há 27 anos, além de outros 6 anos de professor nas redes públicas e privada em Jundiaí, São Paulo. Atualmente exerce o mandato de vereador em Uberlândia. A trajetória política tem sido em defesa da democracia, do debate político qualificado e da luta pelo desenvolvimento. Foi seminarista católico em Jundiaí entre 1983 e 1985. Atuou nas pastorais da Juventude Social da Diocese de Jundiaí. Bom dia, senhor candidato. Seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Gostaria de dar início a essa entrevista com a seguinte pergunta. A Constituição entende que o Brasil é um país laico. O candidato ao Executivo entende o que seja a laicidade, respeitando a liberdade religiosa? Bom dia, Padre Sérgio, bom dia, Padre Márcio, aqueles que nos acompanham. Agradeço muito pela oportunidade, cumprimento a Rádio América, a Diocese de Uberlândia, e essa é uma pergunta que eu respondo com muita satisfação. Por quê? Porque foi na Constituinte de 1946, por iniciativa do então deputado federal pelo meu partido em São Paulo, o escritor baiano Jorge Amado, que foi inserida pela primeira vez a liberdade de culto. E por que se fez isso? Porque, na oportunidade, as igrejas protestantes históricas e as religiões de matriz africana eram discriminadas. A laicidade do Estado, ela é, inclusive, um pressuposto para a liberdade religiosa. Quando um Estado é teocrático, quando um ambiente político é estruturado em nome de alguma dimensão religiosa, todas as demais são subalternas, são inferiores. Então, para nós, a laicidade do Estado é um valor importante e a liberdade religiosa, a liberdade de culto, igualmente. Não são dimensões que se contrapõem, ao contrário, são dimensões que se complementam. Eu acrescentaria também que, na ausência da liberdade religiosa e na ausência da laicidade do Estado, nós estamos diante de uma opressão. Então, existem países, em geral, de predominância islâmica, que são teocráticos. E aí é importante dizer que os cristãos ainda são, no mundo todo, o grupo religioso mais perseguido. Em outras localidades, ocorre o mesmo fenômeno com sinais trocados. Então, por hipótese, se num país... e nós temos candidato a prefeito em Uberlândia que está dizendo isso. Uberlândia é de Jesus. Isso é um equívoco. Uberlândia é um espaço urbano, político, público, de todos. Daqueles que têm a minha fé, eu sou cristão, como daqueles que não têm fé nenhuma ou daqueles que têm outra concepção religiosa. Então, nós temos que ter clareza disso. A laicidade do Estado é um valor republicano, é um valor democrático e ela combina perfeitamente com a liberdade religiosa. Eu encerro dizendo o seguinte: se nós não tivermos essa clareza da necessidade de ambos valores, nós estaremos, inclusive, distantes da perspectiva universal do Evangelho. Candidato, a Igreja Católica, em sua ação evangelizadora, tem como preocupação permanente a promoção da pessoa humana por meio da justiça social e dos direitos sociais.
assim como está preconizado no artigo 6º da Constituição Federal. Nesta perspectiva, está o atendimento aos direitos à saúde e à educação. Pergunto, como seu programa de governo para a Prefeitura Municipal de Uberlândia pretende atender estas duas necessidades fundamentais da população? Padre Márcio, muito obrigado pela pergunta. São duas políticas públicas fundamentais, ligadas aos direitos humanos, ligadas à cidadania, ligadas à necessidade da maioria do povo. Então, em termos de saúde, nós temos muita clareza. Nós precisamos ter efetivamente uma gestão pública eficiente da saúde como um todo. A saúde requer do próximo prefeito uma capacidade de ser uma liderança regional em relação a alguns aspectos que extrapolam o poder do executivo municipal. Por exemplo, o SUS é subfinanciado estruturalmente desde a sua criação. Nós temos que pressionar as esferas acima do município de poder público para que isso seja revertido. A emenda constitucional 95 estabeleceu mais constrangimentos orçamentários para a saúde. Temos que atuar quanto a isso também. Mas há ações importantes no âmbito do município. A primeira delas, quando o SUS foi criado, todos os municípios foram instigados pelo Ministério da Saúde para estimarem o teto de gastos com procedimentos de alta e média complexidade. Na época, o prefeito e o secretário municipal de Uberlândia subestimaram esse valor. Então, Uberlândia recebe menos do que Juiz de Fora de repasse do SUS. Essa é uma providência que temos que ter. Eu quero deixar claro que eu não compartilho com uma tese que tem sido veiculada por um candidato aqui em Uberlândia, segundo a qual a saúde em Uberlândia, o problema não é de recurso, é de gestão. Na verdade, os dois problemas existem. Existe o problema de recurso, existe o problema de gestão. Em termos de gestão, nós temos que avançar para uma saúde pública e que seja fundamentalmente voltada para a atenção primária e a ampla expansão das unidades básicas de saúde da família, que a prevenção é o melhor caminho. Em termos de educação, nós precisamos de uma revisão do Plano Municipal de Educação, no sentido de que ele contemple, de fato, os pressupostos para uma educação democrática, inclusiva e sem discriminação de nenhum tipo. Nós precisamos também, atendendo ao que o Plano Nacional de Cultura estabelece, articular educação e cultura. Os agentes culturais, eles produzem resultados em seus projetos financiados com recursos públicos, e essas contrapartidas podem e devem ser aproveitadas na rede municipal de ensino. A valorização de todas as categorias que trabalham na rede municipal também é muito importante, o respeito e o diálogo, coisa que faltou agora na pandemia, porque a política de aulas remotas foi imposta sobre todas as categorias que atuam na rede municipal, sem o diálogo com eles. Então, participação social, capacidade de dialogar são compromissos nossos. Senhor candidato, como regra geral, nós somos a nossa biografia. Um dos aspectos de uma biografia sadia, politicamente falando, é a educação política que submeteu aquele que se candidata a uma determinada função. Diríamos, um político profissional, educado eticamente e tecnicamente bem, certamente agirá convenientemente bem na função de prefeito. Pergunto, o senhor como candidato ao cargo de prefeito da cidade de Uberlândia, se considera preparado suficientemente e adequadamente do ponto de vista ético e técnico? Padre Sérgio, todos nós estamos em caminho e há caminho. Então, ninguém está 100% pronto, sempre aprendemos no cotidiano. Mas as bases da minha concepção política e ética são muito sólidas. Eu não falo isso por demagogia, nem por exibicionismo. Eu falo isso porque corresponde à minha trajetória. Eu sou filho de trabalhadores, meu avô paterno era ferroviário da SJ em Jundiaí, minha mãe era professora, eu sou formado na doutrina social da igreja.
Essa é a minha referência primieva, anterior, a primitiva, né? Eu fui seminarista em Jundiaí entre 1983 e 1985. Participei das pastorais sociais. Quando vim para Uberlândia, integrei a Comissão Diocesana Justiça e Paz, Comissão Fé e Política. Então, essa minha primeira tradição, e da qual eu mantenho os valores fundamentais de respeito à vida, à pessoa humana, à liberdade, ela está presente, né? Eu sou funcionário público de carreira. Aliás, antes de vir para Uberlândia, quando eu fiz 22 anos, eu ingressei na Câmara Municipal de Jundiaí também de carreira. Então, eu sei valorizar o funcionário que ingressa no serviço público por mérito. Eu tenho 27 anos de professor na Universidade Federal de Uberlândia. Talvez eu não seja muito conhecido por alguns, porque eu não sou exatamente um político profissional. Para o meu partido, para o Movimento 65, para mim, os cargos políticos são mandatários, né? Eles são mandatos. Eles não são, a minha profissão eu tenho na Universidade Federal de Uberlândia. Eu hoje exerço a vereança, entrei no lugar de um desses que fizeram mau uso do dinheiro público, segundo a acusação do Ministério Público, mas eu continuo recebendo o meu salário da universidade. Eu não recebo um centavo como vereador. Eu me licenciei da docência na universidade. Então, para nós, a coisa pública é um valor a ser tratado. E nós temos também a capacitação técnica naquilo que um gestor público deve ter, né? Eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado, eu tenho uma participação em debate público, uma interlocução no ofício de cientista político. Eu pesquiso o poder legislativo. Então, eu entendo que, pelas bases de concepção de mundo, de ética, pela trajetória profissional, por ter passado esses 33 anos, 27 de UFO e 6 anteriores a eles, sem ter nenhum processo que me recrimine, eu entendo que eu estou preparado para exercer agora a função de prefeito da cidade. A cidade de Uberlândia ainda possui um alto déficit habitacional, além de milhares de famílias morando de aluguel. Isto pode ser observado nas centenas de famílias morando nos assentamentos urbanos do nosso município. Qual é a política habitacional do seu programa de governo? Padre Márcio, o primeiro aspecto a ser observado numa política habitacional é o que está consignado na Constituição. A terra, a propriedade tem uma função social. Isso vem lá da Rerum Novarum, de Leão XIII, de 1891. Ou seja, a própria Constituição fornece o fundamento jurídico maior para que nós consideremos a vida acima de qualquer outro direito. Agora, o direito à vida supõe o direito a morar. Por exemplo, é possível fracionar ao longo do dia o direito de comer? As pessoas passam fome, mas não é possível fracionar o direito de morar. O direito à moradia, ele é fundamental. O que significa isso? Eu não chamo de invasão aquilo que, na verdade, é ocupação. Ninguém gosta de ocupar e morar em condições precárias por décadas, às vezes. As ocupações ocorrem exatamente porque o país tem um déficit habitacional e Uberlândia não é diferente. Mas aí nós temos que ligar essa política habitacional a uma outra questão crucial na cidade, que é a especulação imobiliária. Mais ou menos 30% das propriedades em Uberlândia resultam de uma prática injusta, iníqua, de grilagem. Grandes proprietários de terra que fazem das suas propriedades estoque de valor, que se beneficiam quando os conjuntos habitacionais populares são construídos nas bordas, nas fronteiras da cidade, e aí as suas terras intermediárias são valorizadas. Então nós temos que combinar algumas ações. O princípio jurídico é esse, nós temos que combater a especulação imobiliária, temos que ter um IPTU progressivo. Quem muito tem que pagar alíquotas maiores. Quem tem propriedades e não faz delas função social, tem que ser onerado
E esses recursos vão compor o nosso fundo habitacional. Mas eu quero destacar um outro aspecto importante. Nós temos uma interlocução de longa data com catadores e catadoras de material reciclável. Esse é um aspecto que precisa ser priorizado. E o que isso tem a ver com habitação? O material reciclável, ele dá origem a insumos, a produtos que podem e devem ser utilizados em moradias. E eu aqui não estou falando de moradia de segunda categoria. Eu estou construindo uma habitação com esse tipo de material. Então nós vamos combinar o trabalho que é ambientalmente e socialmente importante do material reciclável com uma indústria da habitação que fure o cerco do monopólio do aço e do concreto. Senhor candidato, é sabido que a Lei Eleitoral 9.504, de 1997, proíbe a veiculação de propaganda eleitoral em templos religiosos. O Código Eleitoral proíbe propaganda eleitoral destinada a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Pergunto: qual a posição do senhor no que diz respeito à prática do proselitismo eleitoral em templos religiosos na cidade de Uberlândia? É a posição que decorre do que Cristo falou quando perguntado se deveria pagar impostos. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. São esferas distintas. Nós não podemos manipular, né? E aqui não é retórica. Eu aproveito o espaço para informar que no início dessa campanha eleitoral chegou ao meu conhecimento um áudio de uma eleitora que se sentia constrangida porque o pastor da sua igreja realizava exatamente esse proselitismo. Eu perguntei a ela se eu poderia encaminhar essa denúncia ao Ministério Público Eleitoral. Ela autorizou e eu o fiz. Eu espero que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público estejam investigando essa prática, porque a pessoa que denunciou, inclusive, disponibilizou o seu celular para ser ouvida pelo Ministério Público ou pela Justiça Eleitoral. Nós não podemos, e aqui eu faço inclusive um apelo a você que me acompanha neste momento, nós temos que nos pautar pela razão. Nós não fazemos política com o coração. Em Jeremias 17:9 está explícito: enganoso mais do que todas as coisas é o coração e perverso. E em algumas traduções aparece, ao invés de perverso, corrupto. Então usar do púlpito, usar do espaço religioso para fazer proselitismo é inaceitável, porque você está diante de um público relativamente cativo, certamente carente de uma série de coisas. Isso é um oportunismo. É verdade que aí nós podemos ver também, por vezes, uma relação que está presente na própria fala de Jesus, cegos guiando cegos. Nós não podemos nos arriscar a cair no abismo do fanatismo, da manipulação da fé das pessoas em termos políticos. No âmbito de uma mesma concepção religiosa, podem haver diferentes concepções políticas. Dentro de uma mesma concepção política, de uma ideologia política, pode haver várias concepções religiosas. Isso tem que ser respeitado. Quando eu atrelo uma coisa à outra, e principalmente se isso é feito apelando ao âmbito emocional, demonizando o outro, demonizando quem pensa diferente, eu estou cerceando a liberdade religiosa e afrontando a laicidade do Estado. Além de ser, à luz da fé que professo, algo contraditório, né? É um erro ao alvo. E nós sabemos o que significa a expressão errar o alvo. É pecar. A cidade de Uberlândia já apresenta as consequências dos cortes em políticas públicas do governo federal, a qual se reflete no desemprego, subemprego, na realidade dos vendedores ambulantes e dos moradores de rua. Pergunto: como seu programa de governo pretende enfrentar esta dolorosa situação social?
ele poderia contemplar a implantação de um restaurante popular? Padre Márcio, eu agradeço muito pela pergunta. O nosso plano de governo não está fechado. Nós temos recolhido, das várias reuniões que realizamos, sugestões e incorporando aquilo que nos parece correta. E essa sugestão do restaurante popular, ela foi apresentada numa reunião que eu tive com agentes de pastorais católicas e ela está encampada. Na verdade, o restaurante popular, aqui em Uberlândia, se tentou algo do tipo. O projeto Estação Vida, lá no Shopping Park, eu participei naquele momento. Ali se pretendia ter uma cooperativa de costureiras, uma horta comunitária e um pequeno restaurante popular. Nós queremos fazer disso uma política pública mais abrangente, né? Os moradores de rua, e voltamos à primeira pergunta, né? Por que eles moram na rua? É por falta de opção. Não deve ser confortável morar na rua. E, lamentavelmente, nessa pandemia, nós tivemos a interrupção durante muito tempo dos consultórios de rua. Isso não pode ser interrompido. Não é possível admitir isso. Então, o cuidado para com o mais vulnerável, ele tem que ser central. E esse mais vulnerável talvez não tenha nos espaços urbanos, em decorrência do desemprego, em decorrência da emenda constitucional 95, que cortou gastos em saúde, educação, previdência, segurança pública, para manter uma fatia do orçamento intocável. A fatia do orçamento que remunera a dívida pública, ou seja, que interessa ao capital financeiro de natureza especulativa. Então, essa é uma luta, Padre Márcio, que requer de nós ações combinadas no âmbito local, como um refeitório ou restaurante popular, manter sempre e ampliar os consultórios de rua, tratar a questão das drogas como uma questão de saúde pública, de direito individual e busca de redução de danos, porque o proibicionismo e a repressão não dão resultado. A droga não diminuiu por conta dessas políticas. Então nós temos que combinar essas ações que cabem diretamente ao Poder Executivo Municipal com ações de maior envergadura. Nós não podemos continuar a assistir a um crime de lesa pátria que corta gastos de programas federais, que não destinou o socorro emergencial a pequenos e médios empreendedores, ao trabalhador, à trabalhadora, aos autônomos, mas que destinou no início da pandemia 1 trilhão e 200 bilhões de reais para bancos. Então, o prefeito tem que questionar essas políticas equivocadas no âmbito federal e, ao mesmo tempo, fazer o seu dever de casa. E nós temos esse compromisso. Senhor candidato, o senhor entende que a causa ecológica é justa? De que forma implantá-la? O programa geral do meu partido tem, em relação à questão ambiental, uma ótima formulação. Nós precisamos combinar preservação ambiental, respeito ao meio ambiente, com uma atitude de desenvolvimento econômico que não veja no meio ambiente um santuário intocável. Isso é possível? Isso é possível. Mediante o quê? Todo processo social, para ser eficaz, ele precisa ter educação, legislação, fiscalização e punição a quem não cumprir a legislação. Esses 4 momentos requerem do poder público municipal ações efetivas. Então, por exemplo, no âmbito da educação, nós temos que ampliar significativamente a coleta seletiva. Nós temos que, ao invés de criminalizar e atrapalhar a vida das associações e cooperativas de catadores de material reciclável, incentivá-las. Eu dou um dado aqui, Padre Sérgio. Uberlândia gera por mês um montante de material reciclável. Material reciclável não é lixo. Vamos distinguir bem isso. Sabe qual é o percentual de reciclagem que se faz desse montante por mês? 1,5%. Ou seja, nós podemos multiplicar por quase 70 vezes o trabalho de reciclagem do material, que é reciclável, por suposto. Então, campanhas de educação, ampliação da coleta seletiva,
As empresas que captam, que fazem a coleta seletiva, não podem ganhar por tonelagem, porque aí elas não dão, inclusive, o tratamento adequado. Quanto custa para reciclar uma lâmpada? R$20. Ela não pode ser quebrada junto com outras coisas. Então, nós temos que usar o conhecimento científico para poder fazer isso. Em termos de legislação, nós temos que fazer cumprir aquilo que já existe e que é desrespeitado. Mas quem é que é o grande desrespeitador da legislação ambiental? São os grandes, são os poderosos, são os enricados. Né? Nós temos que dar um tratamento adequado às margens dos córregos. Isso não custa muito, e mesmo que custe algo, isso é investimento para o futuro. Então, o nosso compromisso é de uma diversificação, inclusive, das atividades econômicas, para que nós tenhamos atividades socioeconômicas sustentáveis. O desafio da sustentabilidade, ele é muito importante. Preservar o planeta é seguir... Aqui eu evoco uma das grandes referências na tradição católica, é seguir São Francisco. Né? O meio ambiente, nós somos parte dele. Não podemos tratá-lo da forma como vem sendo tratado. A pandemia mostra grandes fraquezas em nossa cidade, como saneamento, saúde e emprego. Como minimizar os desafios destes setores? Padre Márcio, a pandemia evidenciou o que já era estruturalmente estabelecido. Por exemplo, número reduzido e insuficiente de leitos hospitalares, em particular de leitos de UTI. No meu blog, professoredilson.com.br, há um artigo escrito sobre isso, lá no comecinho. Eu apresento números muito precisos. Agora, como o senhor bem disse, o saneamento básico é algo fundamental. Os efeitos da pandemia não são socialmente irrelevantes. Eles são socialmente seletivos, porque eles atingem de maneira mais intensa a população que não tem acesso, por exemplo, à rede de água, à rede de esgoto, ao que nós chamamos de saneamento básico. É verdade que há uma máxima que diz que saneamento básico não gera voto porque está enterrado, está debaixo da terra. Não importa. É uma questão de responsabilidade com o interesse público, com a saúde pública, com a vida de todos, né? Que o saneamento básico seja realmente expandido. Dizem que Uberlândia tem 100% de esgoto tratado. Não é verdade. Estão fora desse cálculo todas as áreas de assentamentos, de ocupações urbanas, porque não se considera cidade. São considerados à margem. Como é que nós podemos aceitar que durante essa pandemia ocupações tenham ficado sem acesso à água? Uma das medidas preventivas fundamentais não era a higienização? Qual é a forma mais básica de higienizar as mãos? Não é lavar com água e sabão? E como é que isso pode ser feito adequadamente sem acesso à água? A água, Padre Márcio, ela é já o insumo, o recurso natural mais cobiçado. Nós estamos aqui em Uberlândia sobre o aquífero Guarani, mas não tenhamos ilusões de que isso nos garante água de maneira infinita se ela for tratada de forma irresponsável. Então, os efeitos da pandemia requerem essas ações, mas requerem também uma política que utilize o que está previsto na Lei 123 de 2006, que é uma lei que autoriza toda a administração pública, inclusive no âmbito municipal, priorizar o microempreendedor, as empresas de pequeno porte. Nessa lei pode-se consultar os artigos de 42 a 49, principalmente o artigo 47. O poder público municipal pode e deve dar um tratamento especial de acordo com as particularidades das pequenas empresas, dos microempreendedores, quanto às suas licitações e aquisição de produtos, mercadorias e serviços. Isso como um vetor de desenvolvimento regional, porque nós não vamos enfrentar isso sem desenvolvimento planejado. Agradecemos a presença do candidato pela entrevista e agora abrimos o espaço para que em 3 minutos faça as suas considerações finais. Eu agradeço imensamente à Rádio América, essa casa que eu já frequentei, inclusive apresentando um quadro semanal há alguns anos, pelo espaço.
O nosso plano de governo, ele tem 4 pilares, 4 eixos. O eixo do desenvolvimento socioeconômico sustentável, o eixo da democracia, e na democracia nós trouxemos para dentro as duas importantes políticas públicas articuladas, educação e cultura. Os agentes culturais sofreram muito nessa pandemia. O terceiro eixo é o da justiça social, e aí estão, por exemplo, a questão da saúde pública, a questão do transporte público e a questão da luta contra todas as formas de discriminação. Nós temos uma proposta nesse eixo, que é o de criar a Guarda Civil Municipal. E a Guarda Civil Municipal, muitas pessoas têm me perguntado, mas isso não vai gerar gastos para a Prefeitura? Existe o Fundo Nacional de Segurança Pública. Quando o município decide criar essa Guarda Civil Municipal, ele pode obter recursos desse Fundo Nacional. E a que se destinará a Guarda Civil Municipal? Aquilo que está previsto no estatuto delas. O Brasil tem legislação sobre isso. Defesa do patrimônio público, mas também suporte de maneira complementar aos outros órgãos de segurança pública, por exemplo, e essa é a nossa intenção, suporte ao combate à violência doméstica, à violência contra a mulher, à violência contra a comunidade LGBT e ao racismo. Esse absurdo que parece que voltou no mundo inteiro e entre nós de maneira muito clara. Então, e o quarto eixo, gestão pública, voltada, eu sei que é repetitivo, mas é importante dizer isso, ao interesse do povo. Nós precisamos valorizar o servidor de carreira? Precisamos. Precisamos reduzir naquilo que couber os cargos comissionados? Precisamos. Tudo isso requer diagnóstico. Então, eu agradeço muito o espaço. Peço que você, que me acompanha agora, pondere, compare o nosso plano de governo. Compare o nosso desempenho nas entrevistas, nos debates. Nós apresentamos propostas concretas. Nós dialogamos com os problemas da população. Eu peço, sim, que no dia 15 você vote num professor. Você vote no professor Edilson 65. O meu vice, Eduardo Araújo, é um militante do SUS. Ele tem hanseníase, é um lutador do combate, né, à hanseníase, do tratamento digno. E eu peço também o seu voto, porque nós precisamos renovar a Câmara Municipal. Eu peço o seu voto para candidatos e candidatas do nosso partido. Vote 65, paz e bem a todos. Agradecemos ao candidato pela participação e aos padres pela excelente condução da entrevista.